Libertador, campeão novamente, brasileiro. O Corinthians encontrou Porque perdeu um monte de gente, né? O Corinthians encontrou um meio, encontrou uma forma. A gente tem que respeitar isso. O treinador do Corinthians diz sempre que ele não desiste de jogador e que ele prefere trabalhar com o jogador, ou que esteja começando, ou que seja alguma novidade que não tenha tanto nome assim, para ele poder trabalhar dentro daquilo que ele quer. E convenhamos que expressivo na última temporada. Pleno. Campeão paulista e campeão do Campeonato Brasileiro. Então ele justifica. Ele não foi bem na Copa do Brasil? Não foi bem na Copa do Brasil. Não foi bem na Copa Sul-Americana? Nem largou na Copa Sul-Americana. Mas na Sul-Americana ele não perdeu nenhum jogo. Ele foi eliminado porque os caras fizeram um gol aqui no Brasil e como acabou 0-0 lá, eles passaram por causa disso. Gol qualificado. Gol qualificado. Sim. Foram 2 empates. Mas não passaram de fase. Mas não jogou nada. mas de O Corinthians qualquer abdicou maneira- da Copa Sul-Americana, posso comparar? Como abdicou? O Corinthians ele não tinha um elenco vasto para brigar em 2 competições, ele abriu mão da Copa Sul-Americana para ganhar o Campeonato Quando que o Brasileiro. Corinthians perdeu alguma coisa? Já perdeu, lá Já? para 80 e pouco. De lá pra cá, quando ele perde, é porque ele abre mão, é isso? Sim, fácil. Ele Sempre deixa de ganhar. Em 2015, quando ele foi eliminado pelo Santos também Foi na uma Copa doce do Brasil, derrota, foi uma né, doce derrota, ganhou o Campeonato Brasileiro. Agora, na Copa Sul-Americana, ele foi eliminado pelo Racing, ganhou o Campeonato Brasileiro também. Ele viu que essa conversa Quem de muito 2015... quer, nada tem, Pascoal, Pascoal. isso aí é uma doce Tem que derrota. focar. A gente não queria. Ô, Teria... Pascoal, para todos, isso, a pergunta. Começaram pelo Fabinho. Foi a maior surpresa do ano, o Corinthians, do ano passado, porque começou com a famosa quarta força do Sormani, que cunhou, parabéns, Sormani, você cunhou essa expressão, porque ela foi usada pelo Corinthians, pelos homens do Corinthians. Está tatuada na perna do Casim. Quarta força. Quarta força e campeão brasileiro. E o rosto do Sormani. Você sabia disso? Força, Tá tatuado, quarta força do O rosto do Sormani. Sormani já estaria boa Está tatuagem. tatuado. Mas não era mentira, O não. pessoal da produção pode conseguir essa imagem, é fácil de achar. Quando Na perna começou dele o tem ano, Pascoal, quarta a gente força ficava- e a taça sendo erguida. Quando começou ano passado, era mesmo. Era mesmo. O Santos vice-campeão, o Palmeiras com aquele time milionário, o São Paulo vinha com o Com o Prato, o Rogério Ceni, aquela coisa, aquela Novidade empolgação toda. toda. E o Corinthians com aquela coisa... Quebrado, né? Porque te vendeu um monte de jogador. Um jogo chegando, ninguém sabia direito o que ia ser. Quebrado o time, Um né? técnico Não mais ou menos interino, Também. né? Ainda com cara de interino. E aí o Corinthians foi lá e foi campeão paulista e depois campeão brasileiro. Então é por isso a pergunta. Foi a maior surpresa do ano? Pra mim foi. No futebol brasileiro? Pra mim foi. Foi, e o Corinthians foi campeão legítimo, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Sobrou em relação... Teve um momento no Brasileiro em que ele deu uma vaciladinha, mas foi uma coisa muito de leve. Quem estava muito próximo não conseguiu se aproveitar disso. O caso do Grêmio, do Santos e do Palmeiras. O Flamengo estava um pouco mais abaixo. Mas a lição que fica desse ano passado do Corinthians é o trabalho. Trabalho. Os jogadores estão dispostos a trabalhar. Porque tem muita primadona no futebol brasileiro que na verdade não é. É jogador que se acha grande aqui no Brasil, mas que quando vai para a Europa carrega saco de bola. Entendeu? E aqui no Brasil se acha. E não é nada. O Corinthians abriu mão de todo esse tipo de jogador. Pegou o jogador cujo ego sempre ficou no vestiário antes de começar um treino ou de começar o jogo. Time sempre unido. Sabendo o que tinha que fazer em campo. E com uma filosofia de jogo. Isso foi muito importante. Que foi implementada não pelo Carille, isso vem desde a época do Mano. A gente já cansou de falar sobre isso aqui no Fox Sports Rádio. Então, o time disposto, que aceitou, comprou a ideia do treinador e respeitou o treinador, porque se você pega uma primadona... Quem é o Esse Carille? cara aí. Quem é o Carille para mandar eu fazer isso? Correr atrás de lateral. Quem é o Carille para mandar eu marcar a saída de bola? Não. Esse foi o grande segredo do Corinthians. Um time humilde, mas não com significado assim pejorativo. Não tem pejorativo. Não, mas no significado de se diminuir diante do jogo. Exato. Não isso. Um time humilde que sabia que tinha que Você acha trabalhar. que se tivesse jogador medalhão, Eu acho que teria problema. como teve o Flamengo, como teve o Palmeiras, como teve o Galo, seria Poderia mais ter. difícil pro Carille, Eu acho que seria. Eu não sei nem se o Carille terminaria o ano. dependendo de quem fosse esse medalhão. né? Dependendo do medalhão, eu não sei se ele Não, terminaria o ano. medalhão do Corinthians era exemplo. O Jô. O medalhão do Corinthians chamava os mais jovens para O conversar. próprio Jadson também chegou O Jadson ficou no banco e não reclamou. É, o Jadson ficou no banco e também. não chiou. O Rodriguinho ficou no banco também, não chiou.
O medalhão era o Jô, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o Corinthians fez um artilheiro de Campeonato Brasileiro. Nunca tinha tido um artilheiro no Campeonato Nacional. E o Jô aqui, mudando de estilo, mudando de vida, mas sendo profissional acima de tudo, chamava a molecada, pra cá, né? Vamos aqui, todo mundo pra cá, e esse ia tocando as pessoas, tocando o barco pra frente. E eu acho que isso ajudou demais o Corinthians também. Nesse momento da instabilidade que você disse, né, que até o Carille foi dar uma entrevista, no meio do ano, mais ou menos, um pouquinho pra frente no meio do ano, o Carille foi dar uma entrevista, Carille chamou a atenção dos caras publicamente. Aí a gente pensou, poxa, ele tá chamando a atenção dos caras. A gente tentou inventar uma crise aqui, inclusive. Inventar não, chupa. Ele tá chamando a atenção dos caras. Alguma coisa tem. A gente falava que os caras estavam saindo da noite, quebrando na noite. Por isso é que a gente depois foi descobrir que tinha jogador que... Tinha mesmo, pastor? Tinha jogador que estava dormindo no carro na frente da padaria. Mas tinha jogador... vídeo do Arana, não teve vídeo do Arana. Não, mas aquele vídeo é antigo. O vídeo do Arana é antigo. Mas foi nessa época que então, mas levantaram aproveitaram pra mostrar como se tivesse sido naquele momento, mas não havia sido. Mas a divulgação foi naquele momento. Sim. Foi naquele aí foram momento. os abutres, né, Pascoal? Os oportunistas. Mas tinha gente fora de tinha gente fora do prumo. Mas ou não Pascoal, tinha? Tava na cara que mais cedo ou mais tarde o Corinthians ele oscilaria no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem uma palavra que o Renato Gaúcho falou. Não, peraí. O que ele disse foi despencar na tabela. E isso não aconteceu. Não, ele disse despencar no campeonato. Não, ele disse despencar na tabela. Basta vocês pegarem aí nos celulares de vocês aí. O segundo turno foi assim. Não, peraí. Recupera o sonoro. Despencou o rendimento. O Renato Gaúcho, ele disse despencar na tabela. Não, ele tem declarações dele falando. O fato dele não querer dizer é uma coisa. Ele falou assim. Eu tô julgando o que ele disse. Se ele não teve a intenção de dizer isso, ok. Mas que ele disse, ele disse. Mas enfim, o time do Corinthians tem uma palavra, pediu, inclusive porque ele viu o erro. Nossa Senhora. É claro, ele viu o erro que ele cometeu. Bom, mas enfim, se tem uma palavra que resume esse time do Corinthians em 2017, Flavinho, foi a solidariedade. O time do Corinthians era um time solidário em campo. O Jô era um jogador que chegou em 2016, em outubro de 2016, fora de forma, acima do peso, não vinha jogando, todo mundo desacreditando do Jô, inclusive eu. O time do Corinthians ele se assemelha demais à imagem do Jô, porque o Jô ele começou o ano, não é que ele começou voando também, Pascoal, ele começou no banco, era reserva do Casim, inclusive. Com o passar do tempo, o Jô foi ganhando aí espaço, ele foi melhorando o condicionamento físico dele, foi ganhando ritmo de jogo e assim como o time do Corinthians, ele evoluiu. O time do Corinthians ele alcançou um ápice no Campeonato Brasileiro que outros times, inclusive com mais qualidade que o Corinthians, não conseguiram. O Corinthians no primeiro turno, ele virou, Pascoal, esse primeiro turno, com recorde de pontos na campanha, inclusive desde 2003, quando começou o campeonato mas no segundo turno, de pontos corridos. Se fosse a campanha... Pascoal, é natural que acontecesse essa oscilação. Mas, mano, isso precisa dizer. A campanha do segundo turno do Corinthians chegou um momento que o Corinthians estava entre aqueles que tinham o menor número de pontos. Não, o Corinthians ficou na 16ª colocação. Chegou a ficar na 17ª, inclusive. No fim das contas, no segundo turno, o Corinthians ficou em que 17ª. lugar? Alguém tem isso aí? Dá pra pegar isso nesse computador aqui? Dá Vou pra pegar. buscar aqui, vou buscar Se aqui. você conseguir... Mas melhorou, no final melhorou. Não ficou na zona de rebaixamento no final do campeonato. Mas ficou na segunda página da tabela. Mas ele ficou Mas chegou ali a ficar na 17ª décimo pra baixo. posição. Na segunda Essa página. questão não ficou na do primeira Corinthians página, não. despencar na tabela, acho que muito pelo primeiro turno do Corinthians ter sido tão bom, poucos clubes acreditavam que seria tão bom, assim como foi. Os times foram largando mão do campeonato. Não estou tirando o mérito do Corinthians. O Corinthians foi muito bem, inquestionável o título do Corinthians. Mas Flamengo, Grêmio... O Grêmio, quantos jogos jogou com um time reserva porque estava focado na Libertadores? 6 jogos. O Santos também, o Palmeiras... Então, quer dizer, os times, como viram que o Corinthians disparou no campeonato primeiro turno, que estava muito longe, foram abrindo mão do campeonato. Se os times tivessem mantido a mesma seriedade na competição, jogando com o time titular, partidas, enfim, encarando como jogos decisivos, talvez algum time tivesse incomodado mais o Corinthians na reta final. Agora, os times que seriam os candidatos ao título, que poderiam roubar alguma coisa do Corinthians, também não chegaram. esses times tiraram o pé do acelerador. O Flamengo é um time Você que foi concorda jogar com a isso? Sul-Americana Ou seja, e foi foi Uma lambuja? Não, o Flamengo tirou o pé. O Grêmio também. O Flamengo pode até ter tirado o pé, só que O Grêmio focou na Libertadores. Sim, mas assim, ó, é o que eu tô falando, os times tiraram o pé. Assim, Porque o Corinthians disparou tanto que era quase impossível alcançar. O único que não tirou o pé e poderia ter brigado foi o Palmeiras. E quando chegou no momento decisivo e crucial, quando a vantagem do Corinthians era de 5 pontos, pipocou naquele jogo com o Palmeiras não jogou nada. O Corinthians engoliu o Palmeiras na Foi arena. o único
o único momento que o Corinthians se sentiu um pouquinho ameaçado. Foi. Porque se perde aquela partida, a diferença cairia para dois Aquela- pontos. mas aquele pra mim foi o jogo do campeonato. Mas aquele jogo matou e ali decidiu o campeonato. Ali decidiu o campeonato. E perdão, Pascoal, o Corinthians ele terminou aí a campanha do segundo turno do Corinthians em 12º lugar. Abaixo, como disse o senhor, mano, abaixo do Décimo Quem segundo. médio. liderou o segundo turno do Campeonato Brasileiro? Vocês se recordam? Chapecoense, né? Chapecoense. Se fosse um campeonato de campeão do Empataram primeiro com o contra Vasco, campeão do inclusive. segundo turno, a final seria Corinthians e Chapecoense. Por isso que Chapecoense e Vasco foram para a Libertadores, no segundo turno. O Fábio, Verdade. É estranho chamar o Fabinho de Fábio, né? Porque quando a gente está apresentando o programa, a gente tem que manter uma certa Distanciamento. a liturgia do cargo, né? Como diz o senhor Mano. Ô, Fábio. Pois não, Ah, Flávio. O Corinthians de verdade é o do primeiro turno ou é o do segundo ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. O Corinthians é uma pouco dos mescla. dois. É uma mescla do primeiro turno com o segundo turno. Quando recupera jogadores como o Jô, né? Quando não consegue recuperar outros, porque aí tecnicamente ficam a desejar, como um reserva do Jô. Né? Quando ele tem jogadores que caem de produção ou não tem reserva, o Arana sai. Não tinha um reserva imediato. A gente tinha o Aranas Day aqui, né? A gente discutiu o Aranas tempo. Day era um reality show. Era um que a gente reality tinha. show. Mas o Arana foi embora. O homem fazia gracinha, mas foi embora. Então, mas aí que eu digo, Mas ele quando foi pra onde? Ele foi comprado pelo Real, pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique juntos, num pool. É isso? E aí repassaram a Sevilha. Não, do jeito que eles falavam, do jeito que eles falavam, eu falei, pô, esse cara vai jogar em Aldebaran. Mas, Vai jogar na onde? verdade, assim, ô Flavinho, eu vejo uma mescla do Corinthians do primeiro com o segundo turno. E o Corinthians serviu de modelo para outros clubes, já para essa temporada. Porque quando olham contratações, principalmente de treinadores, que falam, não, olha o que o Corinthians fez, olha o que o Botafogo fez, olha o que o Grêmio fez. Olha o Foram gol com a três mão ali, ó. modelos. Quem? Gol com a mão, só Esse também. foi o Esse grande gol momento do Corinthians no Foi um campeonato? bom momento. Um momento Se não fosse esse gol, o Jô não era artilheiro do campeonato. É verdade. Esse é o gol que tiraria o Jô da artilharia. Mas o Jô também fez um gol peraí, legal ele contra marcou o Flamengo. dois? Não, Ele também fez um gol legal contra o Flamengo, que também E foi contra o legal. Curitiba também. Contra o Curitiba também. Vocês estão sendo injustos com o Jô. Vocês estão sendo injustos com o Jô. O Jô era pra ser pra artilheiro ter do sido campeonato. o artilheiro Isolado. legítimo, isolado do Campeonato Brasileiro. Mas esse gol foi legal, concorda? Esse gol foi legal. Ah. E os gols que ele teve a seu favor que foram anulados? Contra o Erradamente, Flamengo, contra erradamente, Curitiba. E teve mais um aí. Teve mais Ponte um gol do Preta Jô. também. em treino, deve ter acontecido algum Teve treino. treino, parece que tem dois gols do treino. Não, vocês estão foram sendo anulados. injustos com o Jô. No aquecimento. Não, o antes Jô do fez jogo. uma baita temporada. Uma baita temporada. Vocês tiraram o artilheiro. mérito total agora do Não, Jô. não. Tiraram sim. Uma Aliás, constatação, o Jô, esse gol tecnicamente, irregular deu a ele 18 gols. Tecnicamente, o Jô foi artilheiro do campeonato, porque ele bateu menos pênaltis do que Isso o não outro. existe, Pascoal. Não, Ele não, não, É, critério de desempate. explica pra ele. Bater pênalti hoje em dia É gol, né? Não, até isso eles querem Hoje em dia, Na rebatida, o gol de pênalti vale menos. hoje em dia, Mas com a evolução Dorata direto dos no gol. goleiros, se tem uma posição no futebol que evoluiu muito, foi a posição de goleiro. Não dá para se comparar os goleiros de hoje com os goleiros do passado. Não dá. Aliás, esse campeonato, salvo engano, difícil eu me enganar, mas pode ser, acontece. Salvo. Salvo engano, Modesto, foi o campeonato com o maior índice de. O campeonato do ano passado. Com o maior índice de pênaltis perdidos, desperdiçados da história do O campeonato. Vasco tem 100%. Maior ou menor? Você sabia que o Maior Vasco tem índice de 100% de pênaltis desperdiçados? teve um, só mas- teve um e perdeu. Na última Na última rodada. O Corinthians teve quantos pênaltis a favor? O Nenê. Mano, O Corinthians foi o time que teve mais pênaltis Tipo, a favor. 3 por rodada. Não foi não. Foi Não o Corinthians que teve mais Putz, pênaltis a não foi. favor. Não foi. E, inclusive, Não foi o pênalti Corinthians, fora não. da área. Dentro. Negativo. Assim, caiu em Itaquera ali. Inclusive, Mas esse pênalti aí o Corinthians perdeu. O Jô perdeu esse O pênalti. Jô perdeu esse pênalti. Ficou com Foi com vergonha. né? vergonha. Não, porque ele viu Com que não vergonha. foi e perdeu de propósito. exatamente. Mano, e o Corinthians Mas o ficou Timão não viu satisfeito que com a foi, não. arbitragem no outro ano? Não? O Corinthians, ô Flávio Gomes, apesar da sua ironia, o Corinthians ele foi o time no Campeonato Brasileiro do ano passado mais prejudicado pela Ó, arbitragem. coitado. Aliás, chorei tanto o ano passado, quando acabou o ano Não, passado. repete sua pergunta aí. Não entendi. Não, se o Corinthians ficou satisfeito com a arbitragem no ano passado. O Corinthians foi o time mais prejudicado pela Cara, arbitragem ontem, entra no ano, campeonato. isso aí, eu vou te jogar essa cara. Você vai começar o ano de 2018 com um galo na testa. Cara, tudo ele pega no pé do Corinthians. É aquele menino da Itália que você mandou pra mim lá, o WhatsApp, menino era